uma semana com as prosas escritas da Dona Teca Figureira. Vamos aqui bater aquela petequinha com ela, com histórias incríveis, engraçadas, reais, fictícias, enfim. Naí, muito bom bater esse papo. Dona Teca, o que a senhora trouxe de história para nós hoje? Hoje eu vou amenizar um pouco. Amenizar? Como assim? Eu vou falar umas fábulas. Ai, vou fábulas amenizar é um bom. pouco. Vou amenizar um pouco, sabe? Fábula é bom. Você não é muito... Então, mas a gente gosta desse veneninho também. Vou amenizar um pouco a situação. Vamos lá. Posso falar de fábula? Pode. Posso. Então, muita gente não pode, né? Eu vou começar a fazer minhas... Deixa eu ver por onde começo. As consultas. Eu vou começar pela porteira. Tinha um senhor da cidade que ele costumava passear no campo, né? Assim, tudo, ele pegava o cavalo e domingo, assim, ele tinha uma fazenda e ele costumava passear, assim, pelos bairros. Então um dia, ele chegou num lugar bem longe, onde moravam uns matutos, sabe? Umas pessoas que viviam no lugar e não sabiam de nada, as pessoas. Daí ele chegou na porteira lá e falou assim, bateu lá, a porteira estava fechada, daí ele bateu o palma lá, daí saiu o matuto lá, né? Daí o matuto falou assim, quem é o senhor? Ele falou, eu sou, vem abrir a porteira para mim. Daí chamou o cara para abrir a porteira, né? Daí o cara falou assim, mas quem é o senhor? Ele falou assim, eu sou o doutor. Daí ele falou assim, o que é doutor? Daí ele falou assim, doutor é um homem que sabe tudo. Então o senhor desce do cavalo e abre a porteira. Porque doutor era um homem que sabia tudo, né? Então desceria do cavalo e abriria a porteira, né? Porque sabe tudo, né? Ué, né? Então. Sabe abrir a porteira, né? E eu vou falar uma do Olavo Bilac. Não sei, não tenho certeza se é a história de Monteiro Lobato, porque ele pegava a história de outros autores, né? Eu não lembro muito bem, mas é o seguinte, o carreiro ia andando por uma estrada assim, quando de repente o carro atolou os bois atolaram num barro assim, né? Barro assim, e ficou lá atolado lá. E ele insistia, mas os bois não conseguiam tirar o carro do atoleiro. Então ele sentou na estrada assim, ficou, reclamando da vida, né? Que vida, não sei o quê, falando mil coisas. E se São Benedito me ajudasse, São Benedito me ajudasse, daí o papagaio estava no meio das árvores assim, isso é fábula mesmo, né? O papagaio estava no meio das árvores assim e respondeu para ele, né? Assim, eu vou te ajudar. Daí o carreiro falou assim, obrigado meu santo, mas onde o senhor está que eu não vejo o senhor? Ele falou, não me vê porque eu estou escondido entre as árvores, né? São Benedito está escondido entre as árvores. Daí você vai, vamos fazer, você faz o que eu mandar. Daí ele falou assim, porque o carreiro assim, da roça geralmente tem várias ferramentas, né? Sim. Enxada, enxadão, foice, facão, sempre ele anda, né? Anda com tudo. Daí ele falou assim, então vamos assim, você pega o facão e corta os galhos de árvore. Daí ele falou, cortou o galho de árvore. Agora você pega os galhos de árvore e põe na frente da roda do carro. Ele colocou a roda, os galhos da árvore na frente. Agora você pega a enxada ou enxadão e tira a terra do barranco. Daí tirou a terra do barranco. Você pega a terra do barranco e põe em cima dos galhos, das folhas, né, das folhas. Daí você chama os bois devagarinho. Daí fez tudo que o São Benedito, que era o papagaio, mandou. Entre aspas, São Benedito de pena. Daí, daí ele conseguiu tirar o boi do atoleiro, né? E o carro andou. Daí ele falou assim, obrigado, meu santo. Daí, mas não era o santo, era o papagaio, né? Daí ele falou assim, ajuda, daí a moral da história é a seguinte, ajuda-te que o céu te ajudará, né? Porque o santo, né? Você pede, mas você tem que pôr a mão na obra, né? Lógico, mão beijada não, né? É igual uma você plantação, tem que fazer a sua parte. Você tá com a terra ali para plantar, você fica olhando ali, esperando a terra, você tem que ir lá, arejar a terra, arrumar e plantar, esperar a semente nascer, né? E então, tem que cuidar, molhar, então, senão a planta não nasce, os matos, né? Tem que estar limpando. Você sabia que entre a planta tem que ter um canteiro de mato? Tem que ter, sim. Para proteger a planta tem que ter um canteiro como que fala mesmo? Esqueci o nome agora. Dos matos, caruru, qualquer coisa assim, tem que ter para proteger porque enquanto a planta está nascendo, o bicho ataca o mato, não vai atacar a planta.
A natureza é sábia e o homem também. Se juntar as duas sabedorias dá bom. Isso. Né? Senão, não vai. Então, e citou simpatia também. Uma vizinha, até eu ouvi essa história, sabe? Como sempre eu ouvi do meu antenado. Daí eu ouvi a história, uma vizinha comentou com a outra assim, que quando o marido dela ia trabalhar, sempre um cachorro avançava nele. E a vizinha não ligava, ainda reclamava para a mulher que o cachorro avançava nele, que a mulher não ligava, porque tinha reclamado para a mulher. Falaram, isso aconteceu isso com meu marido. Mas ele foi mal, ele deu uma tijolada no cachorro, o cachorro nunca mais. Ele passava, o cachorro avançava nele, sabe? Ele deu uma tijolada, mas não acertou no cachorro. O cachorro ficou com medo, né? Daí não... Assustou. Lá perto de casa. Mas daí a vizinha falou assim, eu tenho uma simpatia muito boa. Daí falou assim, quando o seu cachorro morder que sair sangue, daí você pega um feijão preto e passa no lugar e planta o feijão. Quando o feijão brotar, daí o dedo do cachorro cai. Essa eu não conheço, não. Uma simpatia. E daí em casa, o meu filho, tem uma filha com uma moça, daí eles separaram e ele de 15 em 15 dias ele ia pegar a menina. Agora está com 24 anos já. E eu contei essa história em casa, foi interessante. E daí ele mordia ela de brincadeira, sabe? Daí ela falava, eles não me chamam de vó nem de nada, chamam de T. Daí ela falava assim pra mim, tem uns 3, 4 anos, o teu pai mordeu eu. Daí eu falava assim, pode passar feijão preto? Ela com dó do pai, né? Pode. Com dó, morrendo de dó do pai. Eu fazia de provocar, né? E essa história é interessante, né? De dizer do... É muito legal saber essas histórias de família também. Até que ponto, né? Essas contos, essas fábulas, essas coisas. Até que ponto ela entra na história da família. Né? Entrou na história da família. Daí eu contava, né? Daí, daí ele provocava ela, né? O teu pai mordeu eu. Pode passar feijão preto? Pode, com dó do pai e com dó. É umas coisas que a gente fica lembrando. Que pai ruim, tadinha. A gente fica lembrando, né, menina? As coisas que passam, a gente fica lembrando, né? Mas eu lembro que a minha irmã estava contando, ela nem vai saber, mas provavelmente, que a minha irmã, ela me mordia muito, ela tinha uns dentão grandão, ela me mordia, sabe? E eu soube dessa história, né, também essa história, daí eu passei feijão preto. Daí plantei feijão preto. Mas daí eu chorava de desespero de ver ela sem os dentão, sabe? Daí, sabe o que aconteceu? Eu plantei o feijão, mas numa área grande assim. E depois nós duas cavocando para ver se achava o feijão. Achando que se achava. Parceria de irmandade, tá certo. Parceria. Eu chorava porque via ela sem os dentes e ela chorava porque ela ficava sem dente. Umas coisas de louco aconteciam. Isso foi antes dela fazer 6 anos? Porque quando faz 6 anos, cai os dentes e achar que é feijão. Não, foi depois. Ela me mordia. Então também tem essa uma também, que é interessante. Havia houve uma festa no céu, mas só para bicho alado, sabe? Bicho que tinha asa. Bicho né? tem asa. Não, tinha asa. Mas como é que é o tartaruga, né? Jabuti. O jabuti, muito invejoso, ele quis então. Daí os animais lá estavam tudo se preparando, o papagaio, o corvo, né? Preparando para ir no céu e estavam pensando como que ele iria no céu. Pra festa, como que ele iria na festa? Ele simplesmente, o corvo tocava violão. Chegou de noite, ele entrou dentro do violão do corvo e foi. Daí o corvo não soube, né? Não percebeu. Daí ele foi a uma certa altura, assim, o corvo começou a achar muito pesado o violão. Falou, nossa, mas que peso o violão. Daí ele olhou o jabuti lá dentro. Daí o que ele fez? Jogou o jabuti lá de cima. Daí o jabuti caiu na terra, daí ficou Léo. Se eu dessas capaz, nunca mais boda no céu. Quer dizer que, por isso que ele tem tudo aquilo partidinho. Os casquinhos desenhados assim, como se fosse parte, né? Então, e tem também umas assim também, que eu estou contando só para desviar um pouco. Voltando no Quilombinho, em Agé, ela tinha uma... Ela falou de uma família que morava lá. O Quilombinho já é sertão. Imagine mais longe do Quilombinho. Nossa. No fundão. O Quilombo é uma fazenda. Divisa já lá com Redenção. Longe, né? Lugar mesmo, mesmo.
Daí a mulher deu a luz e a irmã dela foi lá para ajudar ela. Mas nesse meio tempo, nesse inteirinho, o marido da mulher se engraçou com a irmã da mulher, cunhada. Se engraçou com a cunhada e eles passaram a viver juntos. Nossa! Deixou a mulher lá com o bebê, lá com o filho. Isso aí aconteceu mesmo. Não nessa história, mas aconteceu. Eu já vi um caso assim. Que história! É. Daí, quando chegava a noite assim, diz que o casal saía, era o boitatá, né? Diz ela que o casal saía. Mas eu não sei se existe ou se existiu o boitatá. Eu acho que aquele fogo fato, né? Que tem o osso assim de animal. Pode ser. Bate assim e pega fogo. Pega fogo. Muito incêndio que tem na mata provém disso, né? Às vezes é vidro também, né? O sol bate no vidro. E o osso do animal que seca muito, né? Daí fica parecendo graveto queimado. E pega fogo. Dá incêndio imenso em floresta, que a turma pensa muitas vezes que é criminoso, mas não é. É devido a chama, né? Daí bate uma pedra na outra, dá fogo, né? Tem várias formas, né? Naquele fogo também que o escoteiro faz de virar, né? Sim. Essa gente largar de atrito, né? Atrito. Bom, pode ser isso. E ela tinha um filho que se chamava Arthur, esse rapaz. E ele gostava de uma moça chamada, acho que era Nália, mas ele falava Náia. Então quando ele ia tirar, e ele inventou uma música para essa moça. Quando ele ia tirar quadro, assim, a gente ficava acompanhando eles para escutar. Ele triste, cantando com a enxada na mão, até vou cantar para você ver, mas meio rouco, mas eu vou cantar. Ele falava assim: ô Náia, por que motivo você tão ingrata assim? Ô Náia, quando me vê, não quer olhar pra mim. No olhar a gente rachava da risada, sabe? Daí fala assim: seria por causa de um beijo e na tua face te dei, se beijo te pagar com beijo, me roube um beijo também. Ele fala também, né? Também. E a gente ficava acompanhando ele, porque não tinha escola, não tinha nada. O que a gente ia fazer? Acompanhar a turma de campo. A gente até ajudava ele, sabe? Quando tinha termo assim, de colheita, tinha a soca, né? A soca, a tiguera. Então eu escolhia batata, colhia o arroz, colhia tudo e ficava naquelas pedaços, aquela soca, que era tiguera. Daí eles falavam assim, gera tiguera. Então a gente achava aquele lugar de soca de batata, doce de batata, mesmo da batata inglesa, que está um absurdo agora, né? Competindo com a carne. Nossa Senhora! O prato brasileiro, a carne com batata, está tendo uma competição. Você não acha que tem algum desvio aí? A batata... A menos que tenha tido algum problema nas lavouras, né? Porque toda vez que tem problema nas lavouras... A carne é batata, a comida do brasileiro, né? Pois é. É a base, né? A base do brasileiro, a carne é batata, né? Quando não come só a carne, deixa a batata, né? Acontece muito isso, né? Come a carne e deixa a batata de lá. Mas a batata é maionese, salada, né? Batata frita. Não, tem muita coisa que a gente faz com batata. Eu acho que tem alguma coisa pegando aí, mas não sou eu que vou dizer nada. Não sou eu que vou dizer. Previsões da Dona Teca. Previsão da Dona Teca. Mais pra frente vai ser descoberto isso aí, gente. Tenho dito. Tenho dito. Mas tem essa palavra, tenho dito? Tem, sim. Então, a gente tem um amigo desse, eu tenho um amigo. Aliás, são dois irmãos. Eles são, nossa, danados mesmo. Viu? Eles sempre fazem palestra, mas ele conta no meio da palestra, eles contam uma história. Não sei se você sabe que a gente é da Seita Noé. Sim. E a gente vai, ontem mesmo a gente foi. E, então eles estão até meio enfermos agora, não têm comparecido. E ele, cada vez que ele faz palestra, ele conta uma coisa. Daí eu vou contar duas dele. O homem chamado Máximo. Tinha um homem chamado Máximo, isso foi verdade, ele detestava o nome dele, Máximo. Máximo. O que é Máximo? Máximo é uma coisa... É muito, né? Muito do muito. E ele tinha um maior ódio do nome dele, né? Daí aconteceu que ele morreu e puseram na lápide dele, o Máximo era um bom marido, o Máximo era um bom pai, o Máximo era o Máximo, e fizeram tecer 1000 elogios ali na túmulo dele, né? Daí todo mundo que passava, nossa, esse homem foi ao máximo. Esse homem foi ao máximo. Vai levar pra eternidade esse máximo. Esse homem foi ao máximo. E ele contava, né?
contava não, ele conta, né? Ele tá vivo, só que ele tá... E ele falou também no negócio também, que eu achei domínio popular, que tinha 2 compadres que gostavam muito de jogar bola, os 2 jogavam bola. Daí era assim, o que morresse primeiro iria no céu e falaria se tinha jogo no céu, se futebol no céu. Futebol no céu, tá aí, interessante. Daí, qual morresse primeiro viria e falaria pro outro se teria futebol no céu. Daí aconteceu que um morreu. Daí quando chegou um dia, o outro ficou, né? Daí quando chegou um dia, o outro tava dormindo assim, daqui a pouco. Deu uma hora assim, ele acordou. Daí o compadre, o que eu tinha morrido, falou assim pra ele, olha compadre, tem jogo no céu, assim. Daí, oba, quando eu morrer eu vou pra lá. Você não sabe do pior. Daí o compadre falou, o senhor vai ser goleiro amanhã. O goleiro de amanhã. Vai morrer, tio. O senhor vai ser goleiro amanhã. Nossa, a gente dá uma risada do jeito que ele conta, porque ele conta de um jeito muito assim, sabe? E permeado assim de coisa assim, né? Daí a gente acaba dando risada dele, viu, por causa dele. E tem uma história também que eu li quando eu era criança. Hoje eu falei pra você que eu ia amaciar hoje, né? Então, um viajante é a pessoa que viaja, que nem vocês vão viajar, né? E viandante é a pessoa que viaja e não sabe para onde. Vai viandante, vai andando sem rumo, né? Porque tem as pessoas que vai para Aparecida, vai para lugar. Mas tem pessoa também que anda. Só sai andando. Tem muitos casos disso aí que a gente vê que a pessoa desaparece, sai, é viandante, viajante e viandante. Então ele ia indo para uma estrada, assim, daqui a pouco ele viu o menininho chorando, desesperado o menininho. Daí ele parou e perguntou pro menininho assim, o que tinha acontecido. Ele falou, eu perdi minha mãe, chorando. Ele falou, como que é a sua mãe, pra gente poder procurar, né? Ele falou, sabe, minha mãe é a mulher mais bonita do mundo. Mas como que é a sua mãe? E ele explicando, a mulher era isso, a mulher era aquilo, e o menino chorando. E o Vandante ficou, né, imaginando uma beira de uma mulher, pela descrição do menino, né, que a mulher era linda, que a mulher era... E ele, vai uma beldade por aí, né, daqui a pouco sai do meio do mato lá, uma mulher esquálida, uma mulher toda esfarrapada, toda suja, escunhambada, que nem o padre lá da Aparecida, ele fala, lascada. Tem o padre Mal da Aparecida. Eu gosto de assistir palestra com ele, porque ele... não é palestra, né? Como é? Na Aparecida é o que mesmo? Quando faz a homilia da missa? A homilia, não é palestra, não é uma palestra. Daí ele fala assim, né, que a gente tá lascado, né? Parece uma mulher toda lascada, lá, toda suja, lá, o menino corre, minha mãe, e abraça a mulher desesperada. O cara fica, né, boquiaberto, porque pra gente, pra ele, era uma mulher, né? Mas pro menino... O amor da mulher, e abraça a mulher, e beija a mulher, né? Que é a mulher mais linda do mundo, é a mãe dele. É a mãe dele. É interessante essa historinha, né? É bem assim, cativante, né? Amor é isso, né? Amor. Então, e tem uma história também, esse meu pai contava, que tinha um cara num lugar lá, que ele morava lá, que o cara bebia pra caramba. O cara levantava, em São Luís tem a roda do fogo, né? A roda de fogo. A gente viu lá, a roda de fogo. A minha irmã ficou com dó, a gente foi lá em São Luís, né? Passar uns dias lá em São Luís, e daí até a minha irmã, morrendo de dó de um cara, ele tropeçou, arrebentou o chinelo, se machucou tudo, e ela ficou com dó, que ele vai no hospital, não sei o que. Daqui a pouco, a gente foi almoçar no restaurante lá, daqui a pouquinho, o cara lá na roda de fogo novo. Eu vou deixar morrer de dó do cara, o cara tudo machucado, descalço na roda de fogo de novo. Falei, tava com dó, queria levar ele no hospital, tá ele aí de novo. É isso. E tava feliz da vida, né? Feliz da vida na roda de fogo de novo. Então, desse cara bebia pra caramba. Daí aconteceu que ele ficou doente e tinha o padre no lugar que fazia como é que fala mesmo? Unção? Da extrema-unção? Extrema-unção. Daí, quando trabalhava no hospital, tinha muito isso. Tem. O padre João, muito antigo. Vai visitar os doentes. Tinha um seminário lá de padre, agora não tem mais, né? Como é o nome do lugar mesmo lá? E fazia aquele grande lá. Santo Antônio? É aquele colégio lá que tinha. Onde era a Idesa. Isso. Que era seminário. Era seminário. Eu cheguei a limpar aquele Idesa lá, aquela janela lá com a irmã Lourdes.
Ela passava bombril com jornal, sabe? Depois agora acabou, né? Agora é em Quiriri que tem um mosteiro que forma parte. Mosteiro São José. É. Então, daí o padre foi lá dar uma extremunção para ele, sabe? Mas daí o padre tinha uma cruz assim, né? Uma cruz assim, né? É uma cruz que eles fazem. Não, esse padre fazia muito isso lá no hospital, quando era medicina mulheres. Daí aquelas coitadas vinham da roça lá para morrer, ele ia lá e fazia isso. Então meu pai falou que ele falava assim, que o padre chegava perto dele assim, com o crucifixo para ele rezar. Ele falava assim, beije Jesus, meu filho, beije Jesus, meu filho. Ele tira a tampa, entendeu? Beije Jesus, mas tira. Ele achava que era garrafa para tirar a tampa para ele beber. Na última hora ele beije Jesus, meu filho, beije Jesus. E ele, pra achar que era bebida, ele... Tirar a tampa é ótimo. Olha. Agora tem uma que é meio pesadinha. Olha a cara. Gente, vocês não estão vendo a cara do Décio aqui nos bastidores. Só eu não estou vendo a cara do Décio. Ele foi na roda do fogo, agora ele procurou, agora ele aguenta. Né? Agora ele segura o peão. Vamos lá. Segura o peão. Então, menina, essa aqui tinha uma mulher que era muito nojenta, tipo eu. Agora eu não sou mais. Eu é ótima. Estou me entregando. Tipo eu. Eu não era nojenta, eu tinha cismo com as coisas, sabe, entendeu? Sei. Não, mas é verdade mesmo. Eu tinha. Agora eu sou mais relaxada, mas eu tinha sido com as coisas. Prato, copo. Minha mãe também. Minha mãe não, cheirar a comida. A minha mãe odiava eu chegar. Cheirar a comida. Cheirava tudo. Coisa que eu vi que tal. Ó, não tinha, se tivesse alguma coisa passado um pouquinho assim da data, eu saberia. Porque eu cheirava tudo, menina. Igual eu falei. Eu tenho um filho que faz isso ainda. Mas eu cheirava comida, cheirava roupa, cheirava tudo que eu chegava no serviço, já ia, se tinha peixe, meu pai comprava uns negócios lá, sabe? Fígado de boi, aquelas coisas, eu chegava tampando o nariz já, porque eu cheio de bucho, principalmente, que como é, dobradinha, né? Todo esse cheiro assim, nossa mãe do céu, eu ficava desesperada, viu? E agora também, nas alturas também, né? Eu tenho que me conformar com o cheiro, né? Mas daí, ela tinha mania também de ciscar comida. Ciscar comida. Ficar caçando, procurando. E a mulher, ela ia comer, Cláudia, ela ia fazer comida, ela achava tudo com as coisas na comida. Ela achava tudo quanto era coisa na comida. Achava mosquito, achava perna de barata, achava tudo na comida. Daí um dia, mas era o encardido, digamos assim, que colocava, por causa dela ser nojenta, ele colocava, né? É pra dar lição nela, né? Daí um dia, ela estava limpando assim, fazendo comida, arrumando o prato assim, cuidadosamente, né? Agora do jeitinho dela. O Décio que arruma comida pra mim agora. Quando ele agora, difícil ele sair, quando ele tá em casa, ele faz, já arruma, já sabe o quanto que eu como, o que eu como, já ali sabe, já direitinho, arrumadinho. Não tem trabalho nem de arrumar comida. Obrigada. Mas daí quando ela olhou assim, que ela estava arrumando a comida que estava assim, ela olhou para trás assim, ela tinha um vulto, pondo coisa na comida dela. Mas eu contar para você uma coisa, a minha tia, ela é falecida, ela era cozinheira. Ela trabalhou na Juta, hoje ela era cozinheira, de mão cheia, sabe? E ela tinha esse negócio. Toda comida que ela ia comer, ela achava coisa na comida. Nossa. Podia ser mais bem feito que ela fizesse, por mais cuidado que ela tivesse, ela ia comer, ela achava coisa na comida. Interessante, né? Coisa, era real, por isso que eu tinha medo de achar alguma coisa. Mas eu nunca achei. Mas eu vou contar um negócio pra você, última vez que eu fui no Batuque com meu irmão, na praia lá, tinha um restaurante mais aprumado e um restaurante menor. Mais simples. Daí a gente foi entrando, assim, parece castigo, a gente foi entrando no restaurante menor, assim, mais simples. Daí falou, não, vamos no outro restaurante. Daí a gente foi, a mulher estava na porta, entre, a gente pegou, foi no outro restaurante. Menina, o prato, que eu pego o prato, não acredita, Cláudia, o tamanho do fio de cabelo preto no meio do prato. Ai, cheio o restaurante, verdade.
cheio o restaurante. Daí o senhor falou assim, e agora? As pessoas perceberam. Daí eu chamei o garçom lá, chamei, né, assim, discretamente, né? Não, chamei discretamente, mostrei. Daí a gente foi embora, largou os pratos na comida, daí a gente não pagou, sabe? Mas quem estava lá percebeu, né? Ah, e é chato isso. Deixar os pratos em cima, o tamanho do fio do cabelo preto no meio. Eu pensei comigo, talvez se a gente tivesse entrado no outro, que era mais simples, não teria acontecido, né? Ah, e se tem no prato a gente já fica, mesmo que não tenha, fica pensando, será que não tem na panela? É, verdade. Mas isso aconteceu realmente, menina. Engraçado, tem umas coisas que desestabilizam a gente, né? Talvez não, mas a cisma não deixa a gente comer. Não. A boca enche, cria uma saliva, assim, você não consegue engolir. Não dá. Eu tenho uma coisa comigo, que eu estou acabando me entregando, viu, gente? Tem uma coisa comigo que eu sou assim, ó, se eu for comer uma coisa, se a pessoa me der alguma coisa, a pessoa deixa ali, não mexe. A hora que me der vontade, eu vou comer. Se a pessoa chegar antes e mexer, daí eu não como. Ah, não dá, né? Porque eu acho que já foi invadido, já foi, aquele lugar já foi, né, já passou por ali. E isso aí eu tenho desde criança. Olha que a minha mãe tentou tirar isso de mim, não conseguiu. Eu acho que tem coisas que são hábitos que a gente adquire por questão do ambiente em que a gente vive, né? Do estilo de vida de quem mora com a gente, do modo que a gente foi criado. Mas tem coisas que eu acho que a gente vai tendo percepção ao longo da vida e a gente vai moldando, tipo, gostar de coisas que não gostava antes, ou não gostar de coisas que não gostou um dia. Roupa também. Né? Então, nós em 4 irmãs. Eu sou a mais velha de todo mundo agora. Mas a gente nunca vestiu uma roupa da outra. Eu tenho uma história, por causa de desenho animado e por causa de estampa, por causa de brinquedo, eu demorei para aprender a comer queijo. Porque queijo pra mim era comida de rato. Porque eu via no desenho animado o ratinho moendo queijo. Tinha algum brinquedo que era ratinho e tinha um queijinho perto. Isso. Propaganda de queijaria tem um ratinho mordendo queijo. Então eu achava que queijo era comida de rato. Rato pra mim era um bicho nojento, então queijo não era pra comer. Você sabe que lá... Demorou pra eu entender que queijo é uma das coisas mais gostosas desse mundo. Eu adoro queijo também. Eu também. Hoje a rata sou eu. Na Índia o queijo, o rato é sagrado, né? Pois é, hoje a rata sou eu, mas eu demorei pra aprender a comer queijo. Pra mim era comidinha de rato. Eu sempre compro queijo, porque eu gosto demais de queijo. Poderia não comer também, né? Pois é. Então, mas é um negócio que ninguém me ensinou, é um negócio que eu mesmo tirei. Das coisas que eu via, eu formei um conceito. Eu trabalhava na fábrica, daí meu pai, a minha mãe arrumava comida pra mim. Daí eu chegava, meu pai deixava comida no forno, antes de eu casar. Daí meu pai pegava o rabo do peixe e a cabeça. Se era um lambari, a cabeça e o rabo ele pegava. Eu não comia, porque ficava o meio, porque já tinha sido... Aquele lugar já tinha sido invadido, já tinha pego do prato, já tinha tirado a cabeça, já tinha tirado o rabo e deixou meio... Nossa, ficava lá, menina. E ela, nossa senhora, ela que me perdoe, porque eu não comia, Cláudia. Não tinha o que fizesse eu comer. Porque eu achava que aquilo lá já tinha sido batizado, digamos assim. E isso eu faço até hoje. Eu acho que são coisas que cada um desenvolve, né? Conforme... Eu tento. Eu tenho umas coisas que eu não consigo também, em termos de comer, de comida. Eu vejo as pessoas comendo com uma boca boa, mas eu não tenho vontade de comer porque o cheiro não me agrada. Isso. Ou porque o visual não me agrada. Tem tudo isso também, né? Tem tudo isso também na vida da gente, né? E às vezes o negócio é ruim, mas tá bonito, tá cheiroso. Você acaba comendo. É bom quando você entrar numa loja. Você entra numa loja, você fala, você dá uma olhada, principalmente mulher, né? Mulher é vingativa, né? Até isso eu vi isso na CIT, numa palestra que eu fui lá na CIT, eu assisti a Valéria, né? Ela falou que mulher é vingativa. Se você vai numa loja, você não é bem tratada, ou a pessoa não liga pra você, você pega, você sai da loja, você já passa para amigo, que passa para amigo, que passa para amigo, que passa para amigo. A loja pode estar cheinha de coisa ali. Você fala, não tem nada pra mim. E você pega e fala pra sua amiga. Digamos, eu falo pra você. Cláudia, não vai naquela loja que não tem nada lá pra você. Pode ser que não tenha pra mim, mas tenha pra você. Mas você acaba não indo, porque eu já falei pra você que não tinha.
É essa questão da impressão, né? Da primeira impressão é que fica, e é real isso, é fato. É real, né? É real. É muito real. A primeira impressão é que fica mesmo. Então, agora eu vou falar uma do pedaço de peixe, né? Ai. Que a gente assistiu ontem. Tinha uma família, né, que tinha uma bisavó e avó, e eles, quando ia fritar o peixe, cortavam um pedaço do peixe. Daí a menina, um dia curiosa, perguntou para a mãe por que a mãe cortava um pedaço do peixe. Ela falou: pergunta para sua bisavó. Daí a menina foi lá e perguntou para a bisavó. É que quando no tempo deles, a caçarola era pequena e não cabia o peixe inteiro. Então eles eram muito, né, pobres, não cabia o peixe inteiro. Então eles cortavam um pedaço do peixe e jogavam. E continuou a cultura de cortar o peixe no meio. Podia ser a maior caçarola do mundo, mas teria que cortar um pedaço do peixe. Eu achei interessante esse negócio que ele falou ontem na palestra, né? Que ele falou. E uma coisa de verdade mesmo, né? Que a minha avó tinha uma gamela de madeira, lá da minha mãe. Nessa gamela, ela enchia de água, ali ela fazia tudo. Tanto ela lavava prato como lavava caneca. E eu chegava na casa dela, aqui na Rua Imaculada, a Dutra estava começando a planejamento para abrir a Dutra. E a casa dela é bem onde é a Dutra agora, até aquela aguinha que sai na água ali, na passarela, era da cacimba dela. Olha. E a casa dela era de pau a pique, sabe? E a gente vinha lá dos matos lá e vinha na casa dela. Minha gamela, ela lavava, passava para minha gamela e passava caneca. E eu, nossa. E não varria a casa também. Eu chegava na casa dela, a primeira coisa que fazia, eu pegava a vassoura, varria a casa inteirinha, tirava toda a louça da gamela, lavava bem a gamela, lavava a louça. E a minha mãe, né, coitada. Criança, essas coisas de antigo me lembrou uma passagem. Criança é um bicho que, principalmente na primeira infância, a primeira infância é o momento de você colocar tudo que você quer que a criança entenda, aprenda, tudo de bom. Você tem que colocar na cabecinha dela na primeira infância. Porque as coisas da primeira infância a gente não esquece, pode ter 100 anos. Pode 100 anos. Não vai esquecer as coisas da primeira infância. Não. E meu pai tinha uma tia, né, que era minha tia-avó, duas, elas moravam sozinhas, né, uma tinha probleminha nas pernas, nasceu com paralisia, né, ela andava se arrastando, e a outra, né, tinha saúde e tudo, mas eram duas, elas não casaram para uma ficar cuidando da outra, então eu tinha duas tias-avós que moravam juntas, duas irmãs já idosinhas. E eu jurava que elas eram minhas tias durante o dia e bruxas à noite. Não tinha quem tirasse da minha cabeça que de dia elas eram minhas tias. E de noite era bruxa. E que de noite elas eram bruxas. Por quê? Porque elas tinham vassoura de mato, de pé, atrás da porta. Elas varriam o quintal, sabe aquela vassoura de mato que faz? Guanchima. E tudo que eu via de bruxa, desenho, filme, livro, ilustração de bruxa, tinha uma vassoura igual aquela. Então eu jurava de pé junto que elas eram minhas tias de dia e de noite, elas eram bruxas. Porque também tem outro detalhe: fogão de lenha, caldeirão de asinha. Sabe aquele caldeirão redondo que tem pezinho? Sei. Tem 3 perninhas? Eu sei. Que era igualzinho. O caldeirão é menor, tudo bem que das minhas tias eram menor, né? Do desenho, do filme. O caldeirão da bruxa é grande. A bruxa fica lá, né? E elas tinham menor, que era do fogão, mas era daqueles de ferro fundido. Em casa tem. Que tinha pezinho e ele era redondinho e tinha 2 asinhas. Eles eram iguaizinhos, os caldeirões das bruxinhas que eu via no desenho animado, que eu via ilustração de gibi, tinha a maga patológica, né? Isso, a maga patológica, exatamente. Eu assisti, eu vi os gibizinhos da maga do Pato Donald e tal, que tinha a maga patológica, ela tinha o caldeirãozinho igualzinho da minha tia. E a minha tia tinha a bendita da vassoura, igual. Eu jurava, inclusive eu tinha medo. E escurecendo, assim, às vezes a gente estava fazendo visita na casa delas. Quando uma delas ficava doente, minha mãe ia lá ajudar. Ia pra finalzinho de tarde, ia escurecendo. Mas me dava um negócio que elas iam virar bruxa, que eu tinha que ir embora dali. Me dava um desespero. Mãe, vamos embora. Calma, filha, a mãe acabou de ajudar a tia.
Mãe, vamos, tá escurecendo, mãe. Mãe, fica de noite, mãe. Eu tinha um medo. E o medo fica, né, Cláudia? Eu tinha um medo. Como é Mi maga patológica, né? Madame Mim. Madame Mim também. Maga patológica. E eu jurava que elas eram bruxas. Pensou? Eu jurava que elas eram bruxas. E tinha um negócio. Naquela época, e elas eram muito religiosas, naquela época tinha que rezar o terço, Põe véu preto, punha o véu preto. Põe na véu cabeça. preto. Bora, nem que fosse virgem, ia pôr o véu. Pronto! Minhas tia, com aquele monte de renda preta lá pra pôr na cabeça. O bendito caldeirão e a vassoura. Era bruxa. Era bruxa. Mas não tinha quem tirasse da minha cabeça que elas não eram bruxas. E a sua mãe insistia, não adiantava. E demorou pra sair isso da minha... E eu me lembro como se fosse hoje. Porque naquela época, o Você chão... falando dessa época como se fosse... Muito... eu tenho 55 anos, eu tinha 5. Faz só 50 anos isso. Faz só 50 anos. Eu acho que você tinha gozado de você falar, naquela época, né? Naquela época. Eu tô com 84. A senhora tinha 34 anos, ó. Mocinha de tudo. Né? Acho que eu tinha dado a luz do meu terceiro filho. Então, né? Ué. Essa carinha aqui já é quase sessentona, tá? Mas tudo bem. Mas o espírito eu acho gozado você falar isso. Eu estava comentando com o Edésio, você fala naquela época, como se você se sentisse já bem... Não, eu sou meio moleca mesmo. Desde criança eu sempre fui meio moleca. Mas eu falo naquela época porque hoje em dia essas coisas que eu tô falando, vassoura de mato, véu preto pra rezar, caldeirão de perninha. Quem hoje em dia sabe o que é isso? É verdade. E hoje são coisas que fizeram parte da minha vida há muito tempo atrás, mas fizeram parte da minha vida. Né? Então, mas eu acho interessante, né, como eu disse, que você fala como assim você já fosse uma pessoa bem assim. Bem mais velha? Mas você não é, você, né? Então, mas são coisinhas lá do passado, coisas que a gente não vê hoje. Esse caldeirãozinho, por exemplo, hoje deve ser peça de colecionador, de museu, em antiquário deve custar uma fortuna. Antes era o que se tinha para cozinhar. E outra coisa também é histórias. Você vive muito de histórias, né? E eu conheço muitas histórias. Então. Porque eu sou de uma época em que as conversas entre neta, avó, mãe, filha, pai, vô eram histórias. Eu sou da época das histórias. E agora você convive com a história. E eu convivo, a história sempre fez parte da minha vida. Então isso é verdade. E até hoje eu fico caçando história. Né? Até por isso que a gente está nesse programa aqui contação de histórias. Contação de história para mim é uma coisa muito importante. Porque eu acho que ela constrói o indivíduo. Isso. Inclusive o lúdico, a imaginação, a criatividade. Para mim, eu não sei, mas eu acho que todo adulto criativo teve isso na infância. E conhecimento também, né? Interesse, né? Interesse, não que as pessoas mais novas, a geração Z, Y, W, sei lá o que, não sejam criativos. Mas é um outro jeito de adquirir conhecimento, né? É verdade. Mas essa história que eu jurava que elas eram bruxas era muito por isso também, porque elas tinham... criava imaginação, né? A gente tinha, né? A casa delas, né, é da época que não tinha esses pisos de cerâmica, lajota, porcelanato, isso tudo é moderno. Era tijolo. Na casa da minha avó era terra batida. Tijolo. Terra batida. E o quintal era terra batida. Então, e elas plantavam, quintal que tinha horta, que tinha fruta, que tinha grama, que tinha tudo. Então, elas eram lavadeiras, paravam a roupa na grama. Então Você pegou uma época bem assim. O que dividia as casas era cerca de bambu. Quando não era bambu, era arame farpado. Né? Lavava a roupa também no arame farpado. A minha mãe tinha o costume, a gente lavava a roupa na bacia, tirava a água da cacima. E ela, sabe o que a minha mãe fazia? Tinha um varalzão enorme assim, ela cheirava peça por peça. Aquele bendito sabão vencedor. A peça que ela achasse que estava com cheiro de sabão, ela tirava, fazia de lavar de novo. Sabão de cinza, minha avó fazia... ainda tem mais um negócio. Sabão de cinza também reforçava a minha teoria que elas eram bruxas. Porque tinha dia que eu chegava lá, elas estavam lá fazendo sabão. Eram bruxas, na verdade. Então, pra mim elas estavam fazendo poção mágica. Agora as crianças de agora não assim... como que diz assim, desfazendo da ideia. Mas agora elas não têm tempo de criar.
Pois é. O tempo da gente se criava, que nem você criou a imaginação das bruxas. Eu criei muitas coisas na minha cabeça também. No caso da minha avó, ela essa bendita gamela dela, ela fazia, eu chegava, tirava todas as coisas que tinha ali, pegava a gamela, lavava bem com sabão, desinfetava tudo, deixava limpinho. A minha mãe falava, ai Tereza, por que você faz isso? Eu fazia, mas não fazia com a intenção de ofender a minha avó. Pelo contrário, eu fazia na intenção de como se eu estivesse dando uma força para ela, ajudando ela, né? Que uma vez que meu tio falecido também foi na cidade e comprou peixe, e a minha avó fritou o peixe. E a minha mãe, você vê como é que era a educação, né? A minha mãe, coma Tereza, o peixe está frito. Eu falei, ai mãe, não estou com fome. Eu estava com fome, eu vim da roça a pé, eu só andava a pé. Dava graças a Deus que não tinha um carreiro que trazia a gente no carro do boi. Mas ele só andava um quilômetro de distância a pé. A gente desbravou esses matas por lá do Joaquim Tavares, do Piranga, tudo a pé. A gente vinha. Até uma vez, eu lembro até hoje, que bobeira, tinha um morrão assim pra gente descer lá no Ipiranga. Então eu peguei uma vara enorme, uma vara de taquara. Da minha mãe falou assim, o que você vai fazer com essa vara, Tereza? Eu falei, vou cutucar o céu. Porque pra mim, chegava no pé do morro, o céu tava pertinho. Olha só. Eu vou cutucar, eu carregando a taquara, que a maior dificuldade, eu ia cutucar o céu. Imagina a minha cabeça, a ideia de ir cutucar o céu. E tinha uma outra coisa também, né? Tudo que acontecia na casa da minha tia, não sei se é porque na minha cabeça elas eram bruxas mesmo, que tudo que elas faziam me remetia à bruxaria. Tinha, sabe o que no quintal? No fundo do quintal, perto da cerca lá, tinha uma árvore, uma planta, umas folhagens que dava uma penca assim. Sabe aqueles negocinhos de fazer rosário de antigamente? Uma sementinha? Rosário, né? É. E tinha que tirar. Carapiá. Capiá, não sei. Eu não lembro o nome daquilo. É capiá. Eu sei que se a gente for ver esses terços, rosário de senhorinha bem antiga, acha. A minha avó fazia. E a minha tia fazia. Então, às vezes eu chegava lá, ela tava com a peneira cheia daquilo. Tinha que tirar aquele miolinho, porque o buraquinho já tinha, né? Tinha que tirar uma palhazinha daquilo. E às vezes elas pediam pra gente ajudar. A gente sentava no chão e ficava lá, tirando. E no meu imaginário, as bruxas faziam as coisas, os amuletos, não sei o que, né? Então pra mim aquilo era pra ajudar a fazer as coisas. Os artefatos, os negócios pra fazer, né? Não, e tinha horta de remédio, horta não sei o que. Então você chegava lá meio assim, ó. Ó, minha filha, peraí que eu vou fazer um chá pra você. Você tá ficando. Já ia lá minha tia passar a mão nos matos lá, pronto. Aí fui água pra ferver naquele caldeirão de perninha. Falei, tá fazendo poção mágica. Eu vivi muito isso, essa situação. Eu passei muito por. Não só eu, minha irmã também, as irmãs também. Os mais passam por isso também, de situações de constrangimento, né? Querer ser obrigado, que na história do peixe, né? E a minha mãe insistia pra gente comer, bastava um olhar dela. Mas daí eu não comi, daí que a minha avó foi ver que ela não tinha tirado a tripa do peixe. Fritou peixe do jeito que veio, fritou peixe com tudo. Ai, deu arrepio. Ela não ela fez na boa vontade dela, né? Mas ela esqueceu. Só tacou lá na frente dela. Tacou e fritou. E eu vi, ninguém viu, mas eu vi. Eu era bisbilhoteira, digamos assim. E eu vi ela colocar o peixe, mas eu não queria falar para minha mãe e não queria falar para minha avó também. Eu tinha 6 anos de idade, eu travei uma discussão com a professora do prezinho com essa história de bruxa. Ela estava contando pra gente a história da Branca de Neve, que essa professora naquela época lia a história pra gente. E a bruxa má, e bruxa má, e bruxa má, e bruxa má. Eu travei uma discussão com ela que não tinha só bruxa má, que tinha bruxa boa. Por causa da minhas tia bruxa, que minhas tia era boa, minhas tia eram as bruxas boas. Dava doce, né? Que eu conhecia, porque chegava lá, tinha bolo, não sei o que, a tia dava. Você chegava lá meio resfriada, ela já passava a mão nas ervas lá do quintal, fazia chá pra gente sarar. Então elas eram as bruxas boas, que eu conhecia, e eu travei uma discussão com a professora, porque tinha bruxa boa sim, e que eu conhecia, e que elas eram minhas parentes. Olha. E vai daí, né, essa pessoa. Acho que a vida da gente
é mais ou menos parecida, né? Uns tempo atrás, né? Agora que teve essa mudança, né? Mas eu acho que a gente, né? Não sei se foi bom, se foi ruim, não sei. Ah, eu acho que foi bom. Eu também acho. Eu acho que foi bom. Porque tudo que a senhora viveu, das histórias que a senhora conta, né? Das que foram verdadeiras e vividas pela senhora, elas construíram a Dona Teca de hoje. E a Dona Teca construiu outras pessoas com as histórias. Isso é mesmo. Né? Então, eu costumo dizer, eu fui construída por isso. Né? Esse meu jeito meio biruta, até o povo fala, claro, às vezes eu não sei. Não, mas você é você mesmo. Então, é aquele negócio, eu fui uma moleca mesmo. E essa moleca vive em mim até hoje. Não então, deixa ela né? Da mesma forma com que eu passei para os meus filhos. Olha, eu tenho 2 filhos homens, eu andava de skate com meus meninos, que mãe que anda de skate com os filhos pra rua. Eu tinha skate e eles também, né? Era 3 skates dentro de casa, o meu e os então, de cada um. Você curtiu a infância deles, né? Né? Os amiguinhos até achavam engraçado, nossa, sua mãe anda de skate? E daí? A minha fica, vai cair esse negócio, menina, não sei o que. A sua mãe não, ela falou, vamos andar de skate, vamos? Eu concordo com você nesses pontos. Tudo que eu fiz, né, que eu vivi, com idade bem já, né? Mas eu me sinto assim, digamos, tive os filhos, né? Tive problema de saúde, tive vários, mas tive os filhos também, né? Filhos, filha, agora eu já estou na bisneta já, né? 13 anos ela fez agora. Mas eu fico olhando para trás, assim, eu acho que eu também eu vivi, não vivo, né? Eu fiz algo também para a sociedade. Se a senhora pensar que são pessoas cultas, né? E cultura, tem gente que fala, mas para ser culto tem que ter dinheiro, porque aí você vai, não sei na onde, você conhece não sei o que, você paga para entrar não sei na onde. Não. Não. É verdade mesmo, que alguma coisa de bom a gente deixou, né? Para a posteridade, digamos Sim. assim, né? Que nem o caso meu. Eu tô lendo 2 livros, mas agora no Dia das Mães, eu sou viciada em caça-palavras. A minha bisneta me deu, sei o que ela me deu, um saquinho de suspirinho, uma caneca da cor que eu gosto, que é essa aqui, adoro essa cor aqui, né? Bege, e uma caça-palavra. Mas só que ela falou para mim, essa é a mais difícil que tem, imagine. Eu já tô na metade. Já destrinchou o negócio. Eu deixei o livro de lado, os 2 livros que eu desço. O décimo livro comprando um livro pra mim, sabe? Ai, bom. Deixei os 2 livros de lado. Como é mesmo? E outro. É de Mitologia e o outro de italiano. E deixei as páginas marcadas e tô desbravando a palavra cruzada, que ela falou que é super difícil. Eu adoro esse papo nosso aqui, essas trocas de figurinha aqui, eu amo, porque é o meu momento de primeiro sentar aqui e ficar pelo menos 1 hora aqui. A gente ri, a gente conta as coisas que é verdade, que, né, que tem coisa que é fictícia, mas muito é verdade. E a gente discute, fala da vida. Então, se entrega, né? Se entrega, né? E é legal que a gente quer que vocês participem disso, também. né? Essa conversa de comadre aqui é pra vocês pararem pra fazer isso também, né? É de boitatado, lobisomem, vem, a gente destrincha tudo. A gente destrincha tudo e é bacana porque assim, é um momento que a gente acha que todo mundo tem que ter, né? Tira 1 horinha, se não dá pra ser 1 horinha no dia, pra fazer todo dia, faz que nem a gente, 1 por semana. Olha, já é marcado já, viu? Já é sagrado esse horário nosso, já é. E a gente gosta tanto que se deixasse, a gente ficava mais. Mas nós temos que... Ai, que dureza voltar pra realidade agora. Você tentando arrumar um negócio de 100 anos? Nossa, é verdade. É verdade. Vou contar, posso contar só antes da gente fechar? Pode. Nós temos um projetor aqui, que ele tem mais de 100 anos. Né? Ele veio pra nós numa das doações. E o negócio a gente queria pôr pra funcionar, e não conseguia. Por quê? Um objeto dessa idade, né? Não sabemos como ele foi cuidado antes de chegar aqui, mas ele tava com o cabo podre mesmo, desfarelando, desmanchando. E a gente mandou fazer outro cabo para ele. Só que o plug não existe mais. A loja que a gente mandou fazer isso, faz mais de 1 ano que tá lá. Hoje que a gente conseguiu pegar.
Fazia mais de um ano que estava lá e o moço procurou no fornecedor número 1, fornecedor número 2, fornecedor número 3, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e nada de achar, porque é uma relíquia. E o plug, a tomada dele é de um modelo que não fabrica mais. Beleza, e a gente aqui numa loucura pra botar o negócio pra funcionar, né? É um projetor de filme de rolo. E rolo mesmo. Daqueles que faz barulhinho, sabe? Tipo Cinema Paradiso, uns negócios, né? Em miniatura. E aí, depois de tanto pensar, de tanto fuçar, procurar, tentar comprar e não achar, tivemos uma ideia, né? Nós e o dono da loja lá. Se o plug estiver funcionando, trocaremos o cabo e colocamos só a tomada da parede moderna, igual a de hoje, mas deixa o plug de que encaixa no projetor. Se ele estiver funcionando, deixa o mesmo. Tenta trocar. Depois de um longo e tenebroso inverno, ficou pronto. Ficou pronto. E hoje, antes da coitada dona Teca, até deixei ela me esperando aqui, gente. Eu tava na rua a hora que ela chegou, porque eu tava indo atrás do cabo. Deu tempo de descansar. O cabo chegou. Vamos testar. Gente, funcionou. Mas nós demos uns berros tão estridente aqui, que o negócio funcionou. Começou a rodar, acendeu a luz. Falei, o projetor funcionou. Então, assim, a gente faz umas loucuras dessa de não dá, vamos. Tem gente que vai chamar de gambiarra, não importa, funcionou. Mas tá funcionando. Eu acho que não existe gambiarra. Não. Eu acho que existe tecnologia caseira. Isso. Não é? Isso. Tecnologia caseira. Tecnologia, isso mesmo. É isso mesmo. Não é? Tecnologia Não caseira. existe gambiarra. É. Não dá de um jeito, não é o convencional, mas você teve uma ideia, botou pra fazer e deu certo. É isso mesmo. Tecnologia caseira. Tecnologia caseira. Isso mesmo. E é isso, né? É isso mesmo. Até semana que vem, dona Teca. TV Cidade.